E é isso aí, tá no ar mais um Candidato Quem, aqui no canal do Candidato Quem, comigo, Martinho Ribeiro, do meu lado direito, ele, Gabriel Winter. Bom, lado direito é modo de falar, né? A gente não sabe se é direita ou esquerda, porque aqui no Zoom, onde a gente está gravando, tudo muda, porque aqui eu vejo ele de um lado e aí na tela, quando vocês estão vendo, aparece ele do outro lado. Você também faz essa confusão, Gabriel? Eu também faço essa confusão. Acho que do meu lado aqui, você tá do meu lado direito, não do meu lado esquerdo. Mas é isso. É isso. E as confusões, elas se estendem para muito mais do que só gravações aqui em transferência. Ela também se passa para política, né? O que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Tem muita gente que tem essa dúvida ainda, né, Gabriel? Sim, com certeza. Eu acho que muita gente às vezes se diz uma coisa e às vezes é outra, e às vezes não sabe direito o que é, e não quer dizer que mesmo você sendo de um lado, você também não pode ter ideias do outro lado. Pois é, e quem vai falar sobre isso pra gente hoje é quem que é? O convidado de hoje que vai falar sobre direita e esquerda é Hugo Viol Faria. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos e delegado da prerrogativa da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, mestrando e especialista em ciências criminais pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, CERS, professor de Direito Penal e Prática Penal no CESA, Centro de Estudos Superiores Aprendiz, professor de Direitos Humanos no campus, cursos preparatórios e também colunista jurídico da revista eletrônica Viva Minas. E tem uma biografia que daria quase um livro, né? Temos que isso. Sobre isso também. Antes de rodar aí o vídeo dele falando sobre o que é direita e esquerda, gostaria de pedir para você que está assistindo se inscrever no canal. Também que começou a assistir, se inscreva, ative o sininho, deixe o gostei. E se não gostou, também você pode, como a gente quer viver a democracia, pode dar o dislike também, que não tem problema nenhum. E aproveite também para deixar aquele comentário e compartilhar com todo mundo. É isso mesmo, Gabriel? Isso mesmo. Não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar com todo mundo para saber a opinião de todos os candidatos. Isso aí. Agora sim, roda aí. Meu nome é Hugo Viol, eu sou advogado e professor e venho aqui me debruçar ao tema que me foi proposto em debate, a dicotomia entre direita e esquerda, e gostaria de consignar que essa dicotomia ou a falsa percepção de que a direita ela defenderia o grande empresário e a esquerda defenderia as classes mais baixas, essa dicotomia ela não merece prosperar. Nós temos sim que a direita é mais vinculada a uma desburocratização estatal no sentido de privilegiar os meios de produção da iniciativa privada. Isso é verdade. Em contrapartida, a esquerda buscaria sim manter os meios de produção em domínio público. Veja-se, não disse o que é certo, o que é errado, não disse o que é melhor ou o que é pior ao Estado. São percepções diferentes que, a bem da verdade, um Estado organizado deve guardar o estímulo a ambos, tanto ao desenvolvimento e à desburocratização dos meios de produção da iniciativa privada, como o fomento aos meios de produção gerenciados pela administração pública. Sob outro enfoque, eu gostaria aqui de consignar, agora em cunho de alerta, que a dicotomia entre direita e esquerda virou perigoso mecanismo eleitoreiro. Isso porque, prezados ouvintes, é de guardar espécie, é de causar espécie o fato de alguns candidatos quererem se eleger tão somente pelo partido. Então é de suma importância que o eleitor conheça as percepções dos candidatos de forma individual e não que o eleitor escolha o seu candidato pelo partido político. Friso, temos hoje uma imensidão de partidos políticos dentro da República Federativa do Brasil e temos inclusive dentro dos partidos políticos candidatos que sequer conhecem o estatuto do partido político do qual é filiado.
Então, os eleitores devem fazer um estudo analítico e detalhado daquilo que os candidatos propõem e não daquilo que os partidos propõem ou daquilo que os partidos têm por premissa. Isso porque a real finalidade da eleição é escolhermos candidatos aptos, competentes e com qualificação para guardarem atenção às demandas peculiares dos mais diversos grupos da sociedade. Outra não é a finalidade da democracia. Um grande abraço e obrigado. É isso aí, acabamos de ter uma aula aqui sobre o que é direita, o que é esquerda. Você aprendeu, Gabriel? Eu acho que deu para entender um pouquinho melhor. Pois é, porque aqui a gente não conhece só os candidatos a prefeito de Barbacena, a gente conhece também sobre política e passa a entender para que você que está vendo aqui o programa consiga entender também. E hoje, quem que é o convidado, quem que é o candidato do programa de hoje, Gabriel? Hoje o convidado é Carlos Roberto Batista, mais conhecido como Kikito. E aí, Kikito, tudo bem? Tudo Grande bem. Kikito, seja bem-vindo. Estamos aí, obrigado por esse momento que vocês proporcionam para nós, aí, contribuindo com a democracia. Isso aí, democracia que é uma parte muito importante, todo mundo tem que conhecer direitinho, porque esse é o grande objetivo do programa. Mas para isso, Kikito, a gente busca conhecer quem são os nossos candidatos através dele como pessoa também e depois entender um pouquinho mais sobre as suas campanhas, o que você vai fazer de bom para Barbacena, de bom para a cidade, né? E por isso eu vou te lançar a primeira pergunta aqui, por que Kikito? Kikito é um apelido que surgiu na década de 90. Kikito é o prêmio máximo do cinema nacional e tem uma artista plástica que desenvolveu uma estatueta que é um sol sorrindo e acabou colando aí como se fosse o deus do bom humor, você entendeu? Então, como eu era muito brincalhão, ainda sou ainda um pouco ainda, apesar da idade ter avançado, mas acabou pegando aí Kikito, por causa de brincar muito e ser sempre muito divertido, acabou ficando e colando esse apelido aí de Kikito. Então, você é um cara bem-humorado, cara alegre, né? Você vai levar essa alegria que você tem para o seu mandato? Com certeza, com certeza. O objetivo é fazer Barbacena sorrir de novo. Que bom, que bom. Você é casado, tem 3 filhos, né? Na verdade, eu tenho 2, Marcinho. Eu perdi um filho há 2 anos, né? Até numa situação que Barbacena, infelizmente, bate recordes. O meu filho de 20 anos, ele foi estudar fora e no momento de depressão dele, ele acabou tirando a própria vida. Então, tem 2 anos que eu perdi o meu filho do meio, de 20 anos. Mas ainda tenho o André, que é o mais novo, e tenho a Carolina. Tem 2 comigo agora. Muito bom. Casado com a minha neguinha, que chama Ivânia. Muito bom. É um cara bem família, trazendo a sua família muito pra gente. Você, além disso tudo, de família, de ser um cara bem carismático, você também, podemos dizer que é metido a escritor, você chegou a lançar alguns livros? Eu já arrisquei aí algumas vezes escrever. Eu lancei um livro lá na década de 90, Pingos de Luz, e depois eu lancei um outro livro, Antônio Frederico Ozanam, porque este homem esteve aqui, contando a história, uma biografia do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. E ultimamente eu tenho dedicado, né, agora não, porque agora é outro processo, a gente tem que paralisar algumas coisas, mas eu estou num projeto de escrever meu 3º livro, que é um livro que vai ter o título Corações que Sangram. É um livro de autoajuda. Então, assim, eu sou meio metido a escritor mesmo, e já lancei 2. Vamos para o 3º agora, ano que vem. Ano que vem a gente faz o lançamento dele. Vou convidar vocês 2. Obrigado, com certeza. Se a gente perguntar sobre os livros anteriores, onde que eu consigo ler, onde que eu consigo encontrar esses livros? Na verdade, assim, esses livros, principalmente o primeiro, Pingos de Luz, eu acho que eu tenho poucos exemplares dele guardado. Porque toda vez que eu escrevo um livro, eu faço a doação da edição do livro para ser revendido em favor de entidades de assistência social. Então, teve esse primeiro, eu fiz uma contribuição com os Médicos Sem Fronteira, que é uma ONG internacional que cuida de atendimento às crianças, né, as pessoas que estão em situação de guerra, de conflito social ou de tragédia, esses profissionais maravilhosos que são os Médicos Sem Fronteira.
E o segundo, eu passei a renda toda da venda dele para a Sociedade São Vicente de Paulo, que é outra instituição mundial, presente em mais de 150 países. Então, assim, você não vai encontrar ele em livraria nem em alguns lugares. Mas eu tenho exemplar ainda, depois eu vou encaminhar pelo menos um exemplar para vocês darem uma degustada aí nos rabiscos que a gente dá de vez em quando aí. Quero muito ler, eu tenho realmente muito interesse, em especial nessa do Antônio Frederico Ozanam, que eu acho que é muito importante a gente saber da história, né? Você, como pessoa pública, como que você vê a questão da história para a cidade de Barbacena, a questão de conhecer a história do povo, a história da cidade? Nós temos uma cidade, ô Marcinho e Gabriel, nós temos uma cidade que, por algum tempo, vem abrindo mão da sua história, sabe? A gente tem aí muitos imóveis sem o devido cuidado, nós temos um investimento muito curto, muito pequeno na questão da nossa cultura, do nosso patrimônio histórico. As pessoas não conhecem a história de Barbacena, as pessoas passam ali pela Praça do Rosário, não sabem o que é aquela igreja, o que tem ali, né, de resto mortal ali de Tiradentes, inclusive, não sabe da história de Barbacena, não sabe a história do viaduto ali do Pontilhão, não sabe reconhecer a importância que Barbacena teve na Revolução Liberal. Então, assim, nós temos um descomprometimento com a história da nossa cidade, infelizmente. E um dos motivos da gente sonhar com essa possibilidade de governar essa cidade é fazer um investimento grande na recuperação do nosso patrimônio histórico e resgatar a história de Barbacena, que há muito tempo está esquecida e que jovens, se não tiverem um grande interesse de pesquisar, de correr atrás, acabam não conhecendo a história da sua própria cidade, aqui no caso de Barbacena. Uma história sem cidade é uma história que não existe, né, Gabriel? Isso. Uma observação que eu queria colocar, até pessoal minha, a gente falando aqui sobre história, eu já tive curiosidade para ver se eu achava algum livro contando mais aprofundado sobre a história de Barbacena, até porque você sempre escuta, às vezes, um professor seu falando sobre algum acontecimento que aconteceu na cidade, mas às vezes já passou tanta coisa aqui na cidade que às vezes você não consegue entender tudo. Então, eu já tive essa curiosidade de pesquisar e não consegui achar. Eu até achei um livro ali na livraria ali, só que é mais sobre a economia de Barbacena, não sobre a história em si. Você vai encontrar, Gabriel, um acervo, né, histórico de Barbacena escrito, você vai conseguir encontrar na nossa biblioteca municipal, na Casa da Cultura, você vai encontrar alguma coisa lá. Fruto, assim, para você fazer pesquisa, né, para você adquirir realmente poucas iniciativas que tem. Mas tem bons livros que contam a história de Barbacena na nossa biblioteca municipal. Se você for lá, você vai conseguir ter acesso para pesquisa, para consulta. Muito bom. E falando sobre história, você foi vereador, né, por 2 mandatos e chegou até a ser ex-presidente da Câmara dos Vereadores aqui em Barbacena. Como que foi que você entrou na vida política? Então, ô Marcinho, eu participo da vida política desde os meus 16 anos. Desde os 16 anos, eu sempre gostei muito de política, de participar, e aí com 16 anos eu fiz parte, né, da juventude do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e tinha boas relações, uma boa amizade com o ex-prefeito, já falecido de Belo Horizonte, Célio de Castro. Eu cheguei a fazer parte da Juventude Socialista. E depois, né, eu acabei me filiando no Partido dos Trabalhadores, fiquei onde permaneci até pouco tempo atrás. Tive 2 mandatos como vereador. Em 2008, eu decidi parar de fazer campanha para os outros e falei assim, acho que eu vou fazer campanha para mim agora. Vou tentar participar por dentro mesmo, sem ser apoiador. E aí, foi uma campanha assim de primeira, né? Eu coloquei o nome e fomos para a disputa e acabou que deu certo. Eu fui eleito com 1.542 votos. Fui, né, um dos vereadores mais votados da época também, se eu não me engano, eu fui o 4º ou 5º mais votado da cidade, e depois nós viemos para uma reeleição, e aí reeleição é mais difícil, sabe, todo mundo fala que você não vai conseguir, porque tem desgaste, tem isso, tem aquilo, e aí nós aumentamos a nossa votação para 1.708 votos, e acabei sendo presidente da Câmara em 2012,
quando nós fizemos uma gestão muito séria, economizando aí muito recurso da cidade e devolvemos para a prefeitura mais de R$1.537.000. Mais porque teve ainda 98 centavos ali, que foi também devolvido também. Muito bom. Uma pergunta que eu acho que pouca gente já deve ter se feito, ou talvez nem você mesmo tenha se feito. O que é mais difícil? Você ser vereador pela primeira vez, pela segunda, ou ser presidente da Câmara? Qual que é a maior responsabilidade aí? É ser vereador a primeira vez. Porque você entra cheio de sonhos. Você entra achando que você vai arrebentar a boca do balão. Você chega falando assim, pô, velho, vou arrebentar, sabe? Vou consertar essa cidade, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. E aí, quando você entra, você se depara com algumas situações que são até interessantes. O legislativo ele é uma escola para o político. Você começa a aprender que o poder ele é compartilhado, que você precisa do executivo, que você precisa do judiciário, inclusive para receber as denúncias quando você tem que fazê-las, as verificações mais profundas. E aí você vai aprendendo que você faz parte do conjunto e que o conjunto não vai funcionar só porque você quer de um jeito ou de outro. E o executivo é que executa. Então, é um dos motivos que eu não quis mais ser candidato a vereador, sabe, Marcinho? 2 mandatos, mais de 100 leis aprovadas, várias resoluções, criei uma tribuna livre na Câmara, cheguei a ser presidente. Então, assim, eu chegou no ponto que eu falei assim, eu não posso continuar aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu saí candidato a prefeito na última eleição, nós ficamos em segundo, né? Perdemos uma diferença pequena de votos, e agora nós estamos aí de novo para colocar o nome à disposição da cidade de Barbacena. Pois é, eu ia até te perguntar aqui sobre alguns projetos, né? Eu sei que você tem mais de 100 leis e projetos de resolução que foram aprovados nos seus 2 mandatos como vereador. E eu ia até te perguntar, você acabou mencionando aí que foi a Tribuna Livre, que é um projeto esse que eu já conheço, eu tive a oportunidade de já estar um pouquinho por dentro dele, como que funciona, e acho que é um projeto muito legal para a cultura, para todo o povo de Barbacena, entender um pouco. Até isso a gente teve que adequar para poder ser aprovado, sabe? Porque o pessoal, no primeiro modelo que eu apresentei na época, não foi aceito, não. Aí teve que adequar. O que é? Fala um pouquinho mais do Tribuna Livre para a gente. Tribuna Livre, quando eu entrei com o projeto, Marcinho, eu entrei com o projeto assim, qualquer cidadão de Barbacena, com o título de eleitor na mão, provando que ele mora em Barbacena, que ele vota em Barbacena, ele poderia subir na tribuna e expor a ideia dele. Mas aí os meus parceiros lá da Câmara, na época, eles acharam que isso daí seria uma revolução muito grande. Então, a gente teve que adequar o projeto. Tivemos que colocar que as entidades, os movimentos, a pessoa para ir lá falar, ela teria que estar representando algum movimento. Uma associação de bairro, uma associação beneficente, um clube, né, um time de futebol, mas a ideia era abrir mesmo, era qualquer cidadão poder chegar na tribuna e vereador, estou aqui cobrando aqui porque está acontecendo isso e aquilo, mas até nisso a gente teve que recuar para poder conseguir aprovar alguma coisa, porque senão não seria aprovado. Mas tiveram outras coisas, a Frente Parlamentar de Defesa das Águas, a lei que cria os pontos de cultura na cidade, que nunca foram colocados em prática, você entendeu? Então, assim, são muitas leis, ô Marcinho, que acabaram me decepcionando, porque o prefeito sanciona, mas depois ele não põe em prática. Ele sempre vira lei morta, você entendeu? Vira lei morta. E quem acaba perdendo é a cidade, né, Gabriel? Você ia fazer alguma pergunta? A população perde. O que eu ia dizer sobre a lei que você falou que foi um pouco alterada, é bem isso, né? Às vezes a gente não tem 100% do que a gente gostaria por ter que se adequar a todo mundo ali, e mesmo às vezes sendo um pouco impopular ou popular, a gente tem que se adequar a todo o legislativo. Eu costumo brincar, rapaz, a minha mulher não pode nem ouvir, que senão ela me bate. Espero que ela não assista o programa. Às vezes a gente quer a Gisele Bündchen, mas às vezes a gente não consegue a Gisele Bündchen. A gente precisa baixar um pouquinho a bola e ir atrás de outra situação. Que a minha esposa não escute isso. Tomar que ela escute, porque a gente precisa de gente para assistir aqui o programa. Mas aqui, falando sobre as leis, né, as 100 leis que você teve como aprovadas aí nos seus mandatos, você teria alguma coisa que você poderia citar que foi uma lei mais forte, que foi um projeto mais forte seu?
Então, rapaz, foram vários, sabe? Na área da educação, na área da própria fiscalização, mas tem algumas coisas assim, interessantes, rapaz. Mas assim, ô Marcinho, o problema é assim, é falar aquilo que está funcionando, sabe? O negócio é meio decepcionante. Sim. Que os candidatos a vereadores também não me escutem, mas é meio decepcionante porque você entra com tanta coisa boa, sabe? Teve um projeto que eu entrei, Marcinho, que me deixou assim, tão feliz a hora que foi aprovado, foi sancionado. É um projeto de lei que criava as parcerias para manutenção de praças e áreas de esporte. Qualquer empresário, qualquer cidadão de Barbacena, qualquer associação, ela poderia fazer uma parceria com a prefeitura para poder adotar aquela praça ou aquela quadra, aquele local de esporte, aquele local público. E a prefeitura poderia conceder benefícios para essas pessoas e entidades e até empresas. Por exemplo, nós temos um problema com o ginásio, às vezes, que não tá legal, está precisando pintar, está precisando cobrir o telhado, tirar uma telha, trocar uma telha, fazer alguma coisa. O empresário adotaria aquele imóvel ali, aquele local público de prática de esporte, e ele poderia até colocar uma propaganda dele ali naquele local durante algum tempo, em compensação pela parceria que ele fez. A gente aprovou essa lei, foi sancionada, mas também, se você andar pelas praças da cidade e pelos lugares, você vai ver que não funciona, né? Foi aprovada, sancionada, mas não fez a parceria, sabe? E aí eu lembro de um parceiro que a gente conseguiu, que ele queria arrumar a entrada do bairro 9 de Março, ali, do Santa Maria, e na hora que chegou na prefeitura, eles colocaram 1 milhão de empecilhos, e aí a entrada do bairro continua do mesmo jeito que está até hoje. Não mudou nada, você entendeu? Então, fica a dica são leis assim. Para você que está assistindo aqui o programa, projetos como esse são muito importantes, ainda mais a manutenção de praça pública ali para esporte é uma coisa muito boa, então não estraga não, valoriza, cuide, porque depois não adianta você estragar e pôr a culpa no prefeito, pôr a culpa no vereador, sendo que é você mesmo que está estragando. O que eu vejo de praça destruída é muito sacanagem. Você, Kikito, tem uma origem de movimentos sociais e também movimentos da juventude, né? Onde que a juventude, agora já falando do seu mandato, da sua candidatura a prefeito, onde que a juventude entra no seu mandato? Então, o Marcinho e Gabriel, nós queremos fazer em Barbacena uma verdadeira transformação para a juventude. Porque eu tenho encontrado, sabe, Marcinho, uma juventude que não acredita mais na cidade. Há poucos dias atrás, eu estive no bairro Nova Cidade e guardo o nome do menino até hoje. O menino chama Wallace. Andando pelo bairro e tudo, eu vi ele encostado e tal, e aí fui conversar com ele. Perguntei para ele assim, ô jovem, qual que é o seu nome? Ele me falou o nome, e aí perguntei assim, o que você espera da vida? Ele falou para mim assim, nada. Um jovem, quando não espera nada da vida dele, significa que ele perdeu o valor pela vida dele e pela vida do próximo. Você entendeu? Uhum. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou para mim, olha o nosso campinho aqui do bairro, olha as ruas do nosso bairro. O nosso bairro não tem uma escola, não tem um local para prática de esporte, não tem nada aqui. Você quer que eu espere o quê da minha vida? Que a gente, quando era moleque, a gente queria ser jogador de futebol, a gente queria ser astronauta, a gente queria ser médico, a gente queria ser professor, queria ser polícia. A gente pensava em... Hoje, infelizmente, a juventude está desacreditada na cidade de Barbacena. Então, nós queremos criar um setor próprio para a nossa juventude, mas nós queremos fazer política inclusiva. Não adianta você ter secretaria de juventude, conselho de juventude funcionando, se a juventude não tiver realmente política pública para eles. Então, nós queremos instalar em Barbacena, por exemplo, Marcinho, um equipamento que chama CVT, Centro Vocacional Tecnológico. Nós vamos pegar os meninos aí com 16 anos e as meninas, vamos descobrir a vocação deles e a prefeitura vai ser parceira desses jovens. A prefeitura vai tê-los participando do governo de projetos que nós temos para outras áreas, como estagiários. E aí, durante 2 anos, eles vão poder ser treinados, qualificados e prestar serviço para o município, recebendo uma compensação em troca e, inclusive, a experiência para entrar no mercado de trabalho. São políticas voltadas para a juventude, mas nós precisamos, sabe de quê, Marcinho? Nós precisamos de esporte. Nós temos 23 escolas do município. Nós vamos abrir essas escolas que têm quadra para os jovens poderem usar no final de semana. A prefeitura coloca um monitor, fornece bola de vôlei, futebol, basquete, de acordo com a situação daquele espaço. E vamos abrir para a nossa juventude poder ter esporte também. Mas nós queremos cultura, com a tenda móvel de teatro, com o caminhão cinema.
Nós queremos a juventude sacudindo essa cidade. Nós vamos criar um projeto que chama Centro de Todos, onde a juventude vai ter objetivo no centro. Hoje o objetivo da juventude no centro é ir para o Jardim do Globo, descer para a Praça do Rosário e se esbarrar no meio do caminho, porque não tem nada, não tem uma apresentação cultural, a cidade não tem oportunidade. Mas os jovens precisam de emprego. Eu estou rindo aqui porque realmente é uma grande ironia do centro, da famosa Rua 15, aí de Barbacena. Você vai, sobe, encontra as mesmas pessoas. Parece um jubileu, mas é menos divertido que o jubileu, porque no jubileu pelo menos tem as barraquinhas. Pois é, né, realmente. Kikito, defina para mim a frase renovar para mudar, que é uma frase que você está usando na sua campanha. Pois é, Marcinho, olha só para você ver. Renovar. Eu não tenho nada contra ninguém, eu não falo mal de outros candidatos, porque eu acho assim, a gente não pode perder tempo com isso, sabe? A cidade de Barbacena, ela está tão atrasada, tão descuidada, que nós não podemos perder tempo falando quem é mais gordo, quem é mais magro, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem tem mais cabelo, quem tem menos cabelo. A cidade quer saber o seguinte: quem vai resolver o meu problema? A hora que eu sair da minha casa para trabalhar, para estudar, eu quero encontrar a presença da prefeitura na porta da minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Renovar é dar uma oportunidade para um governo diferente. Porque nós tivemos até hoje, Marcinho, governos tradicionais. Governos, não tem nada contra eles, não, tem espaço para todo mundo. Mas até hoje os governos foram de famílias tradicionais. Nós precisamos dar uma oportunidade dessa cidade respirar um ar novo. E nós encarnamos essa mudança. E nós queremos mudar. De vez em quando é preciso mudar. Eu acredito que nós estamos no estágio da nossa cidade, as palavras mudança e renovação nunca estiveram tão em moda quanto estão hoje. E ao contrário, o que está demodê, fora de moda hoje, é justamente a continuidade. Eu acho que a gente tem que mudar essa cidade, por isso, renovar para mudar. Nós vamos renovar... né? Sem ser tão novo assim, já com a barbinha branca, mas as ideias são novas, são dinâmicas. Com certeza. Eu até incluiria aí uma frase, uma palavra que o Gabriel falou anteriormente, que seria adaptação também. Que é ainda mais nesse período de adaptar, se readaptar, é você se reencontrar e conseguir se colocar nesse mundo cada vez mais louco que nós estamos vivendo. Você falou aí sobre problemas, né? Problema é uma palavra muito forte, né? É o famoso obrema das redes sociais. Me fala um problema, cara. Qual que seria o principal problema de Barbacena que necessitaria de uma mudança assim rápida mesmo? Você vê como problema... Só um? Não, fala o que você quiser falar de problema aí. Se tem vários, fala pra gente. Então, olha, se quiser falar vários... O principal problema da cidade hoje é infraestrutura. As pessoas reclamam de infraestrutura. É porque as pessoas enxergam, assim, a situação tão crítica. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Bairro Nova Cidade. É um caos. Ninguém consegue transitar por aquele lugar. Não existe ali respeito com quem mora ali. Mas tem também problema de infraestrutura, Marcinho. Lá na comunidade do Jacó, vamos lá para o outro lado da cidade, quase lá passando já do posto policial na 265, ali antes da chegada ali no Serrão, no Bananal, a gente tem a comunidade do Jacó que o povo toma água contaminada. Em pleno século XXI, tem gente tomando água contaminada em alguns lugares da cidade. A hora que eu falo para as pessoas que tem lugar aqui em Barbacena que chama Invejosa, comunidade do Sete Fogão, sabe? Padre Brito está esquecido lá do outro lado da cidade, rapaz. Então, assim, nós estamos vivendo verdadeiras situações em que comunidades estão ilhadas. Ilhadas nem é por causa do acesso, não, porque mesmo que não consiga chegar de carro, consegue chegar a pé, mas estão ilhadas de política pública. Então, o problema da infraestrutura hoje ele é muito sério. Mas nós temos um problema sério também, Marcinho, na área da saúde. A área da saúde em Barbacena é muito complicada. E é uma cidade que é macro, ela tem 52 municípios da região. Então, nós precisamos fazer investimento sério na saúde dessa cidade. Nós temos um centro de especialidade médica que tem especialista, mas que não consegue fazer o exame. O que adianta você consultar se a hora que precisa do exame, o exame demora 1 ano, 2 anos? A gente não tem prontuário eletrônico até hoje funcionando. A comunidade Correia de Almeida, Marcinho, está lá com uma unidade básica de saúde grande, que poderia ser uma unidade básica de saúde mista, funcionando até mais tarde, com mais profissionais, para evitar que o povo tivesse que tudo vir para Barbacena.
E a prefeitura não consegue colocar isso para funcionar. Então, assim, nós temos um problema sério na saúde. Outro problema muito sério, Marcinho, é o desemprego. A nossa juventude hoje não tem oportunidade na cidade de Barbacena. E não é só os jovens, não. Aqueles que saem do mercado de trabalho têm muita dificuldade. Então, nós precisamos criar oportunidade nessa cidade. Tá certo? Então, infraestrutura... Pode falar. Infraestrutura, saúde e emprego. E até mesmo, sabe por quê, Marcinho? Não tem política séria para os empresários nessa cidade. Nós não temos uma casa do empreendedor funcionando. Nós vamos criar, nos primeiros dias de governo nessa cidade, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Barbacena. Um instituto que vai fazer um link com o Sindicomércio, com a CDL e com a Câmara de Diretores Lojistas de Barbacena e com a Associação Comercial também, com a Associação Comercial, para que nós possamos discutir a economia, o crescimento, a geração de emprego nessa cidade. Porque quando você facilita a geração de emprego, você cria oportunidade de trabalho para o jovem, para o adulto, para aquele que quer oferecer o seu trabalho. Mas tem muita coisa, Marcinho, muita coisa. Tem mãe. O nosso número de creche em Barbacena é ridículo. Educação infantil em Barbacena, as vagas são muito pequenas. A mãe tranca o filho em casa, deixa ele sozinho, às vezes cuidado por um irmão pouca coisa mais velho, para poder ir trabalhar. E quando ela está trabalhando, ela não tem sossego, porque ela não sabe como que os filhos estão. Nós vamos criar creche com o novo Fundeb, nós vamos colocar a creche funcionando nessa cidade para dar tranquilidade às mães e faremos um grande investimento na educação também na nossa cidade, democratizando, inclusive. Eu ia pedir para o Kikito falar sobre solução, mas você já acabou dando a solução também na própria explanação sobre esse problema. Vamos falar, Gabriel? Então a gente vê que tem bastante problema e com certeza tem muitos outros para ser resolvido. E pegando esse rumo também, você pensa, por exemplo, a gente estava falando agora mesmo sobre os projetos que foram aprovados, mas que não foram colocados em prática. Você pensa também em pegar projetos, não só seu, mas de outros vereadores, que foram aprovados, projetos bons, e colocarem esses projetos em prática? Primeiro, Gabriel, nós vamos ter que fazer um negócio. Barbacena vai ter que fazer, no começo do ano que vem, uma coisa que chama consolidação das leis municipais. O que é isso? Nós temos muita lei em Barbacena, sabe? Quando eu era vereador, já estava em 4.000 e não sei o quê. Já deve ter ultrapassado isso daí já. Então, nós temos lei para tudo que você pode imaginar. E nessa criação de lei, criação de leis, tem muitas leis que são conflitantes. E tem muitas leis que já até caducaram, que não tem necessidade delas mais. Então, nós vamos ter que fazer, primeiro, uma consolidação das leis, junto com a Câmara de Vereadores. Precisamos fazer um bom plano diretor para a cidade, sabe? Porque a nossa cidade não tem plano diretor, isso atrapalha muito a nossa cidade. Mas nós queremos, sim, colocar em prática os projetos que são dos vereadores. Por exemplo, você sabia que nós temos em Barbacena um projeto de lei aprovado, sancionado, que é para o atendimento aos animais de rua e aos animais que são da população de baixa renda? Nós temos esse projeto aprovado, que é do ex-vereador Luiz Gonzaga, o Gonzagão, da Rádio Sucesso, mas não colocaram em prática até hoje. Então, você vem no centro da cidade, tem animal abandonado, você vai na zona rural, tem animal abandonado, você vai nos bairros, tem animal abandonado, não tem uma política séria de castração, de controle populacional desses animais, você entendeu? É muito sério isso daí também. Então, é claro que nós queremos pegar leis importantes, interessantes, e colocá-las em prática, porque o prefeito não é o dono da verdade. Na verdade, o prefeito é o empregado número 1 da cidade. Esse ponto que você falou realmente é muito importante, né? Porque lei tem um monte, né? Pessoas que, às vezes, querendo criar lei só para, assim, realmente, de fato, aparecer ali é o que mais tem. Mas tem que analisar aquilo que é realmente bom, que é realmente positivo aí para a cidade, né? E você acredita, Kikito, em pegar exemplo do que deu certo em outras cidades e passar para Barbacena? Totalmente. Você acha que quando eu falo de CVT, eu estou inventando isso? CVT é uma política de qualificação profissional que deu certo nas cidades que implantaram. Quando eu falo para você que nós vamos implantar em Barbacena um projeto que chama Barbacena Cidadã, que vai melhorar a nossa receita sem aumentar a IPTU das pessoas. Isso não é mágica, não. Nós vamos apertar aí a cobrança do ISS para quem não paga, principalmente os bancos.
Você entendeu? Que está autorizado os municípios a cobrar desde 2006 pelo Senado Federal, tem uma resolução permitindo isso. Nós vamos criar esse programa. Isso é coisa que deu certo em São Paulo. Isso é coisa que deu certo em cidades do interior de Goiás. Isso é ideia que deu certo em vários e vários locais de Brasília. Nós não somos donos da verdade, não. Nós pegamos ideias boas e colocamos em prática. Vou te dar um exemplo. Incubadora de empresa. Nós vamos criar em Barbacena 5 regionais. Cada regional dessa, nós vamos colocar uma incubadora de empresa dando qualificação, ajuda para quem quer gerar emprego na cidade. Você tem, às vezes, ali a menina que tem um salão de beleza, né? E ela quer expandir o salão dela. E ela não sabe onde buscar um equipamento, buscar um recurso, ela vai ter a incubadora de empresa para ajudá-la nesse desenvolvimento aí. Tudo isso e muito mais, com certeza você pode ficar também por dentro de tudo que o Kikito for falando, acompanhando nas redes sociais, para entrar por dentro realmente da campanha do Kikito aí, que é muito importante você conhecer o candidato antes de você votar ou antes de você fazer besteira. Então não vote qualquer um, pesquise, se informe bastante para não sair fazendo burrada aí na cidade, que a gente não quer, né? Eu falei sobre a cidade, Gabriel, porque eu vejo outros casos de outras cidades que deram muito certo, né? E casos que podem ser passados também para Barbacena, é importante sempre a gente estar por dentro de tudo. E, Gabriel, agora chegou um momento aqui no programa que a gente faz aquela famosa palavrinha surpresa, né? Com um tema social muito importante. Quer explicar para a gente como que é? Sim, o programa funciona da seguinte forma. A gente tem 12 palavras em papéis, a gente vai sortear uma delas e o candidato ele vai ter 3 minutos para falar sobre um desses temas. Os temas são o seguinte: cultura, desemprego, economia, educação, habitação, mobilidade urbana, saneamento básico, saúde, segurança, sustentabilidade, transporte público e turismo. Então agora a gente vai sortear um desses temas. Vamos ver qual que vai cair aqui. Tirei um aqui. Vamos lá. Educação. Tema bom, já falou muito pra gente. Ótimo. Kikito, 3 minutos, pode falar. Então, a educação em Barbacena, ela precisa ser democratizada. Sabe o que acontece em Barbacena, Marcinho e Gabriel? Os diretores das escolas da rede municipal, eles são indicados por vereadores, cara. Olha como é que é a situação aqui em Barbacena. Em vez do pai do aluno, o aluno e os servidores da escola escolherem quem vai ser o diretor da escola, o vereador que não tem filho estudando lá, que não tem nada a ver com aquilo dali, com a gestão da escola, a não ser com a fiscalização, acompanhar a alimentação escolar, o recurso e tudo, ele manda quem vai ser o diretor da escola. Nós vamos acabar com isso. Diretor de escola da rede municipal vai ser igual da rede estadual, vai ter que ser eleito. A comunidade é que vai escolher o diretor da escola. Mas nós queremos mais. Nós queremos construir creche, nós queremos construir uma escola no bairro Nova Cidade, que foi prometida no passado. E o recurso, inclusive, da verba QESE chegou a ser destinado para Barbacena e não fizeram. Nós vamos fazer uma escola lá e vamos construir creche, porque o ano que vem nós temos mais recurso do Fundeb, que vai aumentar o recurso da educação. Mas nós queremos ainda ampliar o atendimento das nossas escolas, reabrir algumas escolas que foram fechadas da zona rural, causando dificuldade. Por exemplo, Marcinho, a escola do Zé Luiz. Nós vamos reabrir a escola do Zé Luiz. A escola do Serrão, nós vamos abrir a escola do Serrão, porque está causando problema para as crianças ter que acordar 4 horas da manhã, tá na antiga escola às 6 para atravessar a cidade para ir para outra escola. Isso não é economia, isso é burrice. Isso é fazer com que o aluno se perca no aprendizado. Mas nós queremos discutir plano de carreira para os professores, nós vamos ter que fazer concurso público para os nossos professores, nós vamos ter muitas aposentadorias de professor P5 o ano que vem, e nós queremos reformar os prédios das nossas escolas, trazendo mais conforto, agilidade, respeito com o professor. E cumprir, Marcinho, ainda tem tempo aí ainda, né? Cumprir as metas do Plano Municipal de Educação. Foi feito um Plano Municipal de Educação, lá em 2017, discutido por tudo quanto é gente, profissional da área,
E esse plano municipal de educação, Marcinho, ele tem metas que têm que ser cumpridas. Tem metas que não foram cumpridas até hoje, tem metas que estão com 4% de cumprimento. Então, assim, nós não podemos continuar enrolando. Nós vamos cumprir essas metas, vamos realmente colocar para funcionar a educação na cidade de Barbacena. Mas, principalmente, pensando na educação infantil, pensando nos professores, valorizando e rediscutindo o plano de carreira deles, que é de 1996. Nós precisamos adequar o plano de carreira dos nossos professores também. Então, meninos, é isso que a gente pretende para a educação, é transformar a educação da nossa cidade. Porque a educação é a base para o desenvolvimento do ser humano e da cidade. Muito obrigado, Kikito. Tempo esgotado. E é isso. Gabriel, foi muito bom, né? Foi bom para você, Gabriel? Foi bom, foi muito bom. Para mim também. Kikito, mais uma pergunta para você aqui. A gente chega no momento final aqui, que é um momento nosso de descontrair, porque falar de política tem que ser uma coisa agradável. Você, como um cara bem carismático, você entende. Durante muito tempo, várias cidades aí, nos filmes da Liga da Justiça, por exemplo, viviam atacadas por monstros, era aquela apocalipse, aquele trem tudo lá, o General Zod vindo lá do planeta do Clark Kent para destruir o mundo, e era chamado um grupo se unia para poder salvar ali a população. Se Barbacena for atacada, qual grupo você vai chamar aí para poder salvar aqui a cidade? Começaria aí chamando os jovens, porque nós precisamos resgatar a esperança no olhar dos jovens. Mas nós vamos dar as mãos aí também para os nossos adultos, os nossos homens e mulheres dessa cidade. Então, assim, nós precisamos realmente dar os braços ali, formar a Liga da Justiça Barbacenense, para que nós possamos reconstruir essa cidade, com as mãos calejadas, com as mãos menos calejadas, com as mãos técnicas e com as mãos menos técnicas, mas todos juntos aí para a gente poder realmente, não digo salvar a nossa cidade, reconstruir a história da nossa cidade. Então, a Liga da Justiça seria a Liga dos Barbacenenses, os barbacenenses de mãos dadas, caminhando para o futuro, num governo diferente, ousado e arrojado. Muito bom, Kikito. Quais são as suas formas de contato, rede social, Facebook, site? Pode falar? Como que a gente pode encontrar seus projetos, suas ideias para candidatura? Tem de tudo aí, rapaz, tem de tudo aí. Tem Facebook, Carlos Roberto Batista Kikito, tem aí o Instagram, Kikito, @Carlos Roberto Kikito, tem Twitter, tem WhatsApp, pode ligar para mim também, que eu atendo, não tem problema, pode ligar para elogiar, pode ligar para xingar, pode ligar para criticar, pode fazer o que quiser aí, 988366111. Eu não tenho problema em dizer meu telefone, não tenho problema em dizer meu endereço, é lá na Rua Francisco Paulo Almada, 127, lá no bairro Grocotó. E acho que a gente tem que ser assim, tem que ser aberto a tudo, conversar com todo mundo e à disposição das pessoas, porque senão a gente não vai construir a diferença e a mudança que a gente quer. Então pesquisa lá no Facebook, lá, Carlos Roberto Batista Kikito, tem a página, tem o perfil, tem também um perfil sarcástico, que é o Kikito Piradão. Não sei se vocês conhecem a página lá, quem quiser pode participar lá também. Tem algum tempo que os meus amigos não alimentam lá, ainda mais agora nesse período eleitoral, mas tem também um personagem aí fictício aí, que é o Kikito Piradão também. Então, assim, é essa forma alegre mesmo, divertida, e tem muita proposta, muita coisa séria, e a gente vai conversando e tentando construir aquilo que a gente acredita. Muito bom. Segue lá para saber mais informações a respeito do Kikito. Gabriel, muito obrigado pela aí. O que você achou da entrevista hoje, do bate-papo? Só não pode ligar de madrugada, viu? Oi? Só não pode me ligar de madrugada. Dá um recado aí, só não liga de madrugada, todo mundo é filho de Deus, tem que dormir. Não é porque o cara é prefeito, não é porque o cara é vereador, que você acha que ele vai trabalhar 24 horas, não, meninos. O cara tem que dormir, o cara tem que descansar para poder fazer a cidade ficar boa. Então deixa o cara descansar. Gabriel, o que você achou da conversa de hoje? Foi boa? Eu achei a entrevista ótima, eu acho que deu para entender um pouco das propostas e de quem é o Kikito, e eu acho que a gente também consegue colocar um pouco de luz nessa bagunça que está aí para as pessoas decidirem qual é o candidato que elas querem
para o próximo ano. Para os próximos anos, né? É isso aí, agradecemos ao convidado de hoje, Kikito, muito obrigado pela presença, e você que está assistindo aqui ao programa, não se esqueça de assistir às próximas edições para ficar por dentro do candidato aqui a prefeito de Barbacena, porque candidato quem conhece sabe, se você conhece, você realmente vai saber em quem você vai votar, então vote direito, faça bem feito, e tamo aí, até a próxima edição aqui mesmo, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, tamo junto. Obrigado. Ô, menino.